Eu sou cirurgião dentista e gostaria de estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito da minha vida, da minha família. Eu nasci no interior de São Paulo, cidade de Bastos, e a minha família é uma família numerosa. Meus pais nunca puderam estudar, então sempre encaminhou os 6 filhos para que tomassem o caminho do estudo. E dentro da cultura japonesa, o respeito para com o próximo é uma característica que meu pai sempre falava para todos nós. Para que tivéssemos sucesso, então, deveria ter essa condição e também unidade familiar. Isso valeu muito na minha vida. Seis irmãos, 5 homens, uma mulher. Eu fui o primeiro que formou odontologia. Formei na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, hoje o Unesp de Araraquara. E quando me formei, puxei o próximo irmão até que se formasse. Ele se formou engenheiro florestal em Piracicaba. E assim por diante nós fizemos com todos. Então, dentro da família, o caminho que nós tomamos nos levou a uma condição de praticamente estar inserido dentro da sociedade brasileira. E dessa forma, então, não poderia ser diferente. Eu, como todo jovem sonhador, quando me formei, a primeira coisa que eu pensei foi ter fama, sucesso, muito dinheiro, ser querido por todos. E dentro dessa característica também a família. A primeira coisa que eu pensei foi casar, ter um casamento feliz. Eu já conhecia a Neuza, o nome da minha esposa é Neuza, ela é cirurgiã dentista também, mas eu conhecia a Neuza desde a época universitária, e quando me formei, propus casamento a ela. E dentro dessa proposta de casamento, eu falei para ele, eu gostaria de ter 5 filhos. Ela disse 3, então fizemos a média de 4 filhos. 4 filhos que nós tivemos em pouco tempo. O nome delas são Denise, Luciana, Márcio e Maurício, todos com intervalo de aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio. E dessa forma, então, em 6 anos, eu tinha toda a família bem constituída. Eu me julgava um bom pai e também bem posicionado, porque quando eu me formei, também como aquele jovem sonhador, eu saí à luta. E dentro dessa luta, eu dizia sempre, eu era religioso, mas eu dizia, Deus, eu vou conseguir vencer na vida. E saí à luta. Dentro dessa proposta, o casamento, o número de filhos, 6 anos, a família já bem constituída, eu podia dar de tudo a cada um dos filhos, a Neuza, eu me julgava um bom pai. E dentro dessa característica, na área profissional também não foi diferente. Aquilo que eu recebi de educação valeu muito. No consultório eu nunca diferenciei raça, nem cor, nem condição socioeconômica. Em pouco tempo, o consultório que eu montei no bairro Paraíso, em São Paulo, estava lotado, cheio de pacientes de manhã, à tarde e à noite. E dentro dessa condição, é fácil de imaginar que alcançar uma boa posição seria tranquilo, porque justamente onde eu montei o consultório, o Brasil, na época, estava começando a industrialização. Então, famílias americanas, famílias japonesa, alemã, italiana, vinham ao Brasil para instalar indústrias. E eles passaram a morar justamente no bairro Paraíso. Passaram a ser meus pacientes também. Tantas vezes eu atendi executivo, que na época eles não tinham tempo livre, e só podia atender de madrugada. Eu passava a noite inteira tratando da pessoa. Eu queria vencer na área da odontologia também. Eu digo para vocês que imaginei vencer na área da odontologia,
ou chegar no topo do sucesso lá por 50 anos. Mas qual a minha surpresa? Com 30 anos eu estava no topo do sucesso. Era querido por todos, tinha clientela desde o pessoal mais alto até as pessoas mais simples, tinha pacientes no exterior que ligavam para marcar consultas, e eu digo para vocês que quando a gente chega no topo do sucesso, tudo aquilo que um homem almeja, fama, sucesso, família bem construída, acontece algo estranho. No meu interior, eu sentia um vazio muito grande quando ficava sozinho. Quando eu ficava quieto, quando meus filhos dormiam, eu me sentia um vazio interior muito grande, uma angústia muito grande. E, pela maneira como eu fui educada, eu sabia que era a falta de Deus. Eu precisava encontrar Deus. Daí em diante, eu vi como era importante Deus na vida da pessoa, de qualquer pessoa. E na época que saía à procura de Deus, eu imaginava todos os caminhos levam ao mesmo Deus. E saía à procura, primeiro em locais de rezas, de passes, muita leitura sobre paz, muitos livros que falavam, que encaminhavam para a pessoa ter paz na vida. Eu sabia que aquele vazio era a falta de paz. E eu digo para vocês, inclusive, na época, na minha época, a época dos gurus, né, dos Beatles, eles tinham relação com gurus, eu entrei nessa também, mas interessante que eu entrava de cabeça. E esse interior vazio continuava, sentia uma angústia muito grande. Eu, dentro da religião, fiz muita novena, muitas situações, fiz dedicações com sinceridade, mas aquele vazio permanecia. Interessante que, ao mesmo tempo que eu estava nesta procura, saía de um lado para outro, inclusive na área de espiritismo, e sempre diziam, isso aí é um karma que você tem que carregar e, de alguma forma, você tem que fazer dedicação para estar livre, para estar completamente liberado. Mas dificilmente você conseguiria uma liberação total. Então eu ia de um para outro e passei a ter uma série de enfermidades, um atrás do outro, tratando com os melhores médicos, mas nenhuma solução. Até que um dia me falaram, você é descendente de oriental, deveria procurar seitas orientais. Entrei de cabeça nas seitas orientais. Entrei, dediquei, fiz uma série de dedicação às seitas, fiz uma série de posicionamentos, passei por várias seitas e, dentro dessa condição, eu cheguei a um ponto em que eu fazia aquilo que o Chico Xavier fazia a cura das pessoas, né? Para você ter ideia também que existe esse tipo de situação lá no meio oriental, mas o meu vazio continuava. Para mim sair no meio da seita oriental, todo descendente de oriental sabe que essa dedicação sempre é o filho mais velho que executa. E daí eu perguntei para a liderança, onde eu estava servindo, a coisa é assim mesmo? Então é o mais velho que paga. É o mais velho que tem que carregar esse karma e realmente ser responsável. E ele disse sim. Eu falei, mas eu sou o terceiro filho, então alguma coisa está errada. Então, eu digo para vocês sair com muita enfermidade da procura. Eu fui inutilizado para odontologia porque as minhas mãos ficaram completamente inchadas, as articulações.
articulação da ATM, do ombro, né? É bursite, ou, ah, enfim, inflamação das articulações de todo o corpo. Ah, eu tratando com os melhores médicos na ocasião também, o médico último que me tratou é um médico da Paulista de Medicina na época. Ele chegou, o Dr. Goldenberg, ele disse: Tomo, já não tem mais jeito. Eu estou te dando os melhores medicamentos do mundo e você não está melhorando. Mas vou te dar uma boa notícia. Daqui 6 meses você está debaixo de 7 palmos de terra. Eu falei, fiquei muito feliz, porque o sofrimento era tanto, muita dor, muita situação, inutilizado para odontologia. Os amigos que eu imaginei amigos sumiram todos, os parentes da mesma forma. Eu realmente tinha chegado ao fundo do poço. Eu digo para vocês uma coisa importante. As mulheres, a Neuza é uma mulher sábia e virtuosa, conforme diz a palavra de Deus. Porque mesmo não tendo uma relação definida nesta época, com muita luta, ela é o que trazia toda a medicação. Eu tomava mais ou menos uns 20 comprimidos por dia, ela trazia certinho, indicando como deveria tomar. E quando eu tomava certinho o medicamento, as minhas mãos voltavam a ter sensibilidade. E acreditem, tinha paciente que dizia: eu quero ser tratado por você, mesmo nessa condição. E numa ocasião eu estava tratando de um paciente, o paciente, terminado o tratamento, ele olhou para mim e disse: Sutton, eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu disse: quem? Mas eu já tentei de tudo, são mais de 10 anos. Aí ele disse: Jesus Cristo. Eu falei: Jesus, aquele da cruz? Eu já li muito sobre ele e olha como eu estou, não resolveu nada. Aí ele falou: é esse Jesus mesmo, mas eu quero te lembrar que ele ressuscitou, está vivo. É o único que ressuscitou, está vivo, e você pode ter uma relação viva e pessoal com ele. Fiz uma oração com esse paciente que estava falando de Cristo, fiz uma oração e, de repente, aquele vazio foi preenchido completamente. Antes disso, uma coisa importante. Quando ele falou ressuscitou, eu lembrei da época que eu estudava no ginásio, que é um colégio de padre, e decorei o credo dos apóstolos, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu seu poder por Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando veio essa lembrança, falei: é mesmo, Deus está vivo, eu quero conhecer esse Deus. E fiz esta oração com ele, repetindo, abri o coração para que Deus entrasse na minha vida. E na mesma hora, da cabeça aos pés, eu senti aquele vazio preenchido inteirinho, inteirinho. Talvez esse paciente não entendeu, mas na hora eu comecei a falar: encontrei Deus, finalmente encontrei Deus, agora vai ser diferente, agora já vai ser diferente. E realmente veio a lembrança também, ao mesmo tempo, aquilo que eu dizia no começo da procura: todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Eu estava enganado. Somente através desse Cristo, esse Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo, a gente pode ter acesso a Deus Pai, o Deus Criador, porque naquela hora preencheu todo o vazio, da cabeça aos pés, e daí em diante, então, começou a grande mudança da minha vida. Em primeiro lugar, a cura. A cura levou 6 meses. O primeiro tempo, eu procurei conhecer um pouquinho deste Cristo
numa reunião numa casa de família na região do Ibirapuera, e numa das reuniões, uma das pessoas participantes impôs as mãos na minha fronte e disse: "Tome pelas pisaduras de Jesus, você está sarado." As minhas mãos, que não mexiam, de repente fez isso. Eu falei: Deus existe, Deus existe. Eu saí falando: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, só isso. A semana inteira, graças a Deus, graças a Deus. Na outra semana, na reunião, voltei, meu ombro que estava duro, bursite, né? Já uma inflamação crônica mesmo, eu estava mexendo inteiro. Falei: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu digo para vocês que, à medida que conheci este Cristo através da palavra, eu soube da promessa que diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nunca envolvi a Neuza nem os 4 filhos em tudo aquilo que eu participei anteriormente, mas falei: este Cristo eu gostaria que eles conhecessem. A reunião que participava uma vez por semana, e foi realmente se convertendo, realmente Cristo entrando na vida deles. E, desta forma, a família que estava desunida, de repente, Deus trouxe de volta, Deus através da palavra. Atos 16, 31. E a coisa mais interessante, depois de 6 meses, eu já estava em pé, completamente normal, andando, voltei à profissão, voltei a trabalhar, voltei a ter a família de volta e fui no consultório do Dr. Goldenberg. Quando eu apareci lá na porta, pela intimidade que tinha, eu já entrava direto. Ele olhou para mim e disse: Tom, você não morreu ainda? Eu falei: não morri, Deus me curou. E ele, como de origem judaica, falou: só Deus poderia fazer isso. Eu digo para vocês que foi muito tremendo isso que Deus fez. E outra situação, além da cura, além da restauração da família, além de Deus começou também a agir sobre a família, coisas tremendas mesmo, né? Eu sei que o tempo é escasso, mas vou relatar alguma coisa em termos de família. Eu sempre cito o da Márcia, mas dessa vez eu vou citar da Denise. Denise é a primeira filha. Ela teve policistos e esse policisto impede a gravidez. Ela casada impede a gravidez. E quando ela sentiu que estava grávida, chegou para mim e disse: pai, eu estou grávida. Ela foi consultar o médico, né? O médico ginecologista dela disse: não, você não está grávida, não. Isso é psicológico. No segundo mês, terceiro mês, a barriga inchando. E ela chorando, voltando para casa e falando: pai, mas eu sinto que estou grávida e, né, todo mundo diz que eu não estou. Já do terceiro para o quarto mês, nós temos uma parente que era médica obstetra também, olhou, fez os exames e disse: não, tudo isso é psicológico. No quarto mês, nasceu a imagem, apareceu a imagem no exame feito, a imagem da criança, a criança que era o primeiro neto, né? E eu digo para vocês, primeiro neto, eu tive o privilégio, na ocasião que nasceu o Daniel, eu tive o privilégio de pegar nas mãos, ele tinha o tamanho das minhas mãos. Eu levantei e agradeci a Deus. E digo para vocês, isso foi muito importante também para a vida do Daniel. Daniel hoje, ele com 20 e poucos anos, hoje ele é considerado
além do executivo sênior, né, tem uma posição altíssima dentro de uma grande empresa e é bem-sucedido. Deus tem abençoado grandemente, porque ele tem temor de Deus. Eu digo para vocês que a Denise teve 3 filhos, Daniel, a Sara e a Aline. A Sara já é casada com o Diego e tem uma filha, portanto, eu sou bisavô, né? Nina, o nome dela. E isso, eu digo para vocês, é bênção de Deus. Deus fala que abençoa 1000 gerações. E realmente Deus tem nos abençoado grandemente. Mas dentro da área profissional, eu voltei à profissão. Eu digo para vocês, com Deus, realmente as coisas se tornam bem mais fáceis, mais prático, mais direto. Porque sempre eu pensei no bem-estar do paciente. E agora com Cristo, melhor ainda. E dentro dessa condição, toda vez que eu tenho alguma dificuldade no tratamento odontológico, eu faço muito cirurgia oral e implante. E dentro disso, quando encontro dificuldade, eu oro a Deus e Deus dá solução rapidamente. Os pacientes são abençoados e dessa forma, então, sai bem satisfeito. Eu digo para vocês que o valor disto é a presença de Deus. Eu poderia falar mais adiante, mais próximo. Agora, se contar o período profissional, são praticamente 50 anos. Então, levaria muito tempo. Mas eu digo para vocês, a área de cirurgia, principalmente de dente incluso, né? Dente do siso incluso, encontrei muita dificuldade para ser adestrado nesta área. Quando conheci a Cristo, ele me adestrou bem rápido. Hoje eu faço essa cirurgia em 5, 10, 15 minutos de procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes eu tenho que fazer um pouquinho de hora, porque o paciente, senão ele não dá valor. Então, profissionalmente, não que eu esteja enganando, ao contrário, é para que se valorize, porque aquilo lá é um trabalho que vocês, através das novas tecnologias que Deus nos coloca dentro disso, é possível, dentro de uma cirurgia bucal, acabar com a questão da dor e da inflamação, a pessoa já entrar na fase da regeneração. E hoje esse recurso é dado ao profissional atualizado. Por isso, dentro da área profissional também, eu digo para vocês que temos sido bastante abençoados. Hoje sou responsável técnico de uma franquia, e dentro dessa franquia nós temos 2 clínicas, com uma média de 8 a 10 especialistas, todos abençoados. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus, Deus nos abençoando em tudo. E logo, logo teremos já o 3º. Tudo isso é bênção de Deus, tudo isso é a proposta de querer o bem do próximo. O próximo, no caso do consultório, são os pacientes, os profissionais. Para nós temos um bom atendimento a cada um deles e atualização a cada um deles. Então, digo para vocês algo muito importante, que na área profissional, quaisquer que seja, se você tem a presença de Deus, Deus te ilumina, Deus te dá sabedoria, dá palavra de conhecimento, discernimento de espírito, para você tomar caminho correto. Na área de testemunho, eu saí dando testemunho no Brasil inteiro, fora do Brasil, América do Sul inteiro. Foi um bom tempo. O Vanzer, não me lembro se ele estava junto na África do Sul. Joanesburgo, nós fomos lá em Joanesburgo várias vezes, fui para a Índia, tudo isso dando testemunho. E dentro desse testemunho,
o testemunho de vida, testemunho levando a palavra de Deus, levando conhecimento daquilo que Deus faz. Muita gente curada, muita gente liberta, muitas famílias restauradas. Eu levaria muito tempo se contar muita coisa, mas vou só lembrar uma coisa que ultimamente eu tenho comentado constantemente. Lá no jantar de Piracicaba, nós tínhamos uma pessoa, um jovem, filho de pastores, que estava na fila de transplante do coração. E nessa fila do transplante do coração, ele já estava nas últimas, bem raquítico, bem desesperado. Os pais, quando souberam que eu estaria presente, eles trouxeram o filho para que eu orasse. Eu simplesmente orei, impondo as mãos assim no coração dele e disse: receba um novo coração em nome do Senhor Jesus. Isso aí. Eles foram embora. Em seguida, veio também uma senhora toda cheia de aparelho para poder andar, veio carregada, cadeira de roda. Eu olhei para a pessoa, Deus me falou: fala para ela tirar toda esses aparelhos que estão segurando o braço, a perna. Tirou todinho. Eu disse para ela: levanta em nome do Senhor Jesus. Ela levantou. Com muita dificuldade, mas levantou. Eu falei: agora anda em nome do Senhor Jesus. Ela começou com um passo lento. Daí a pouco eu falei: anda um pouquinho mais rápido. Ela começou a andar rápido. Ela saiu da reunião andando. E antes de sair, disse assim: olha, o meu velho também está na mesma situação. Eu posso levar no jantar? E no jantar da Dona Ep, ele estava bem à frente. Quando eu fiz o convite para receber Cristo, ele foi o primeiro. Ele veio carregado, mas levantou. Né? Levantou e falou: eu quero esse Cristo. Trouxeram meio com dificuldade na frente. Eu falei a mesma coisa: larga tudo que você está segurando aí. Todo apoio que você está segurando. Ele largou. Anda agora em nome do Senhor Jesus. Ele começou a andar. De repente, ele começou a correr na frente. Imagina no jantar. Né? Lógico que a administração é depois do evento. Ele começou a andar, correr de um lado ao outro. Foi um reboliço muito grande. Eu digo para vocês uma coisa importante. 3 anos depois, isso foi um jantar em Piracicaba. 3 anos depois, eu participando do jantar da Dona Ep lá em Piracicaba, eu encontro o rapaz encostou do meu lado e disse: você me conhece? Eu falei: não, eu não te conheço. Eu sou aquele que estava na fila do transplante do coração. Desde aquele dia, eu saí curado de lá. Deus começou a me restaurar completamente a minha saúde. Hoje eu sou esse, né? E esse ano ainda vou casar. Então, é uma alegria muito grande saber dessa situação. E digo para vocês algo muito importante. Eu vou puxar um pouquinho do lado da família para vocês terem uma testificação disso. A outra minha filha, Márcia, teve cisto no ovário. Foi feita a cirurgia, perdeu um dos ovários e perdeu 2/3 do outro. E depois de um certo período, apareceu um cisto enorme. E justamente eu era presidente do capítulo aqui de São Bernardo, e eu tinha convidado para eleitor o Dr. Péricles Bauab, que é um obstetra, ginecologista. E eu contei o caso da Márcia para ele. Quando ele adentrou ao salão,
eu apresentei a Márcia. Ele chegou para Márcia e disse: Márcia, você conhece Deus, esse Deus que nós falamos aqui no jantar, que testemunhamos dele, daquilo que ele faz? Sim, você crê nele? A Márcia disse: creio. Ele simplesmente impôs as mãos aonde tinha o cisto e disse: cisto, desapareça em nome do Senhor Jesus. E deu a preleção, foi embora. Na semana seguinte, o médico que a Márcia tratava estava preparando para fazer a cirurgia final. Ele fez um pré-exame e daí a pouco chamou a Márcia, e eu estava acompanhando a Márcia: traga teu pai também. Mostrou os exames e disse: Márcia, o que aconteceu aqui? Olha, você não tem mais o cisto desapareceu. A Márcia deu um pulo. Deus me curou, né? Eu digo para vocês que esse 1/3 do ovário, a Márcia tem 2 filhos hoje. O, o Ricardo e a Letícia. Então eu digo para vocês que é bênção de Deus. É bênção de Deus. Eu poderia estar falando a noite toda, né? De muitos testemunhos, muitas coisas que Deus tem feito. E eu sei que o tempo de vocês também é muito importante. E digo para vocês uma coisa: não quero fazer como eu fiz uma ocasião. Eu falei com uma colônia japonesa, comecei dando testemunho 9 horas da manhã, terminei meia-noite. Vieram todas as famílias japonesas da região vieram lá, fomos orando e curando as pessoas, acontecendo coisas tremendas, tremendas. Se não me tirasse de lá, acho que eu passaria a noite, né? É interessante como Deus nos abençoa, nos dá força quando damos testemunho. Deus opera coisas tremendas. Eu digo para vocês, aqui nisso que nós fazemos, eu sei que o tempo é limitado. Eu gostaria que você que está ouvindo saiba de uma coisa: Deus te ama do jeito que você está aqui esta noite. E se você quer que Ele entre na tua vida, eu vou pedir que você faça essa oração que um dia eu fiz. Repita comigo essa oração, né? Mas falando pela boca, não por pensamento. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu único Senhor, meu único Salvador, meu único Redentor. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Segundo a tua palavra, eu sou salvo. A partir de agora, sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E com a minha boca estou confessando para a salvação. Senhor Jesus, escreve o meu nome no teu livro da vida. E a partir de agora, quero ter essa experiência viva e real contigo. Tu és o meu único Deus, meu Salvador, meu Redentor. Eu creio em ti. Amém. Se você fez essa oração, ou depois você confirma com Erivelton, ele vai te dar um livro pequeno de tamanho, mas que muito importante em termos de você entender o passo que você tomou. Este Cristo que entrou na tua vida vai te transformar completamente. É uma relação viva e pessoal. E desta forma, tenha certeza que Deus vai operar maravilhas. Deus tem dito que abençoa 1000 gerações. Ainda falta 997 gerações para Deus abençoar. Eu creio nisso. Deus é um Deus de misericórdia e bondade. Se você fez essa oração, tenha certeza disso. Mas todos que participam deste evento, também eu gostaria de fazer uma coisa. Quem é que não tem problema? Todos nós temos problemas. Nesse momento, eu vou fazer uma oração por teu pedido de oração. Você vai fazer o pedido de oração conforme
o direcionamento que Deus me coloca através da palavra. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, que apresentemos as nossas petições e súplicas com ação de graças. Eu quero que você fale pela tua boca o teu pedido agora. Portanto, feche teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, apresentamos cada um dos participantes deste evento, desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Sei, Senhor, que cada um tem dificuldade ou na vida pessoal, ou na vida familiar, ou de trabalho, ou em relação à sociedade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fundamentado pela tua palavra, para não andar ansioso por coisa nenhuma, a tua petição, a tua súplica com ação de graça. Você faz o pedido e, mediante fé, você agradece como tendo recebido. Faça o teu pedido. Se na tua vida pessoal você está encontrando depressão, dificuldade, muita luta, também apresenta tudo, falando pela boca, você diante de Deus. Você não está falando comigo, está falando com Deus, entregando a Deus. Na área de família, a relação marido-esposa, esposa-marido, também da mesma forma, a dificuldade que você tem, apresenta diante de Deus. A relação pais, filhos, filhos, pais, da mesma forma. Nós já oramos por pessoas para você ter uma noção bem clara. Uma mulher separada do marido já há mais de 5 anos, fizemos a oração, em seguida o marido voltou, falando que queria reconciliação. Filhos, da mesma forma, filhos que diziam não tem jeito, desapareceu, não quero mais nenhuma relação, mas hoje você está querendo de volta a família, o filho restaurado. Através da oração, os filhos têm sido trazidos de volta. A relação pais-filhos, filhos-pais, também corrigido. Na área profissional, na área de trabalho, Deus quer te abençoar, sim. Não fica dando tiro de tudo quanto é lado, não. Apresenta teu pedido, apresenta tua petição, apresenta, porque existe uma passagem que Deus diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tenha certeza disso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está em Mateus 7,7. Por isso, em nome do Senhor Jesus, faça teu pedido com sinceridade do teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora cada um ainda pode ouvir. O Filipenses 4:8 diz assim: que Deus te abençoe inteiramente, dando paz ao teu coração, à tua mente, de forma tremenda. Sinta agora o toque da presença de Deus. Esta oração está ligada diante da presença de Deus. E Deus está te abençoando agora, te encaminhando, te posicionando. Por isso, receba, receba. A relação com Deus é no eterno agora. Então você receba, ande como tem recebido, porque Deus é fiel, tem sido fiel e digo com segurança, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus que quer você mais do que vencedor. Deus quer te dar vitória em todas as áreas. Amém? Tenha certeza. O casal presente olha um para o outro e diz: Jesus te ama e eu também. Faça isso um para com o outro. Esse é um ato
de amor. E interessante que na Donep a bandeira diz assim: sua bandeira sobre nós é o amor. E essa passagem está em Cantares 2:4, que diz assim: Deus nos introduz na sala do banquete e sua bandeira sobre nós é o amor. Por amor a cada um de vocês, eu tive a oportunidade de compartilhar o meu testemunho. Obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe a vocês.